Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais um webinar aqui na Philips. Hoje nós vamos falar sobre o desbloqueio, né, como desbloquear o valor dos dados no seu dispositivo médico. Comigo aqui a gente tem um grande time que eu já vou apresentar, mas antes eu tenho alguns recados iniciais. A Philips ela vem numa jornada muito forte de transformação. Hoje nós lideramos a área de Healthcare Informatics, um grande número de softwares que compõem o nosso portfólio. Hoje nós vamos falar sobre a tecnologia, algumas tecnologias que a gente tem dentro do nosso portfólio. Mas como conversando com os nossos clientes eles esperam muito que a Philips ajude eles a inovar e tenha acesso às informações de forma segura e possibilite toda essa inovação dentro dos hospitais. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou o Alan Brusolato, sou diretor regional para a América Latina, focado no portfólio de Healthcare Informatics. Comigo aqui hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Fábio Lário, gerente médico de informática clínica no Hospital Sírio-Libanês. O Dr. Fábio ele é cardiologista de formação e está no Sírio desde 2006, então tem bastante tempo aqui de rodagem também. Comigo também hoje aqui a gente tem o Dr. Vladimir Piso. O Dr. Vladimir está falando lá da Holanda com a gente. O Dr. Vladimir ele é o líder médico de produtos na Philips, um médico especializado, especialista em medicina intensiva, informática clínica e gerente de produto aqui na Philips, como eu comentei, lá baseado na Holanda. Também comigo a gente tem o Fábio Luz, ele é Clinical Application Coordinator em Monitoring, na área de monitoramento da Philips, fisioterapeuta de formação, com uma ampla bagagem de curricular. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar, essa iniciativa incrível que a gente vem fazendo e com certa cadência para realmente trazer engajamento dos nossos clientes. E aqui eu vou começar já num bate-bola, então é um bate-bola entre nós, pessoal, fique à vontade para interromper, para conversar, para levantar a mão e complementar o colega. Mas quando a gente fala sobre dados, né, como liberar os dados dos equipamentos, porque a gente está com uma série de equipamentos dentro do hospital gerando dados. E aí a gente tem que entender um pouco qual que é o benefício da gente ter esses dados disponíveis, como a gente captura e qual impacto a gente traz para a equipe, a equipe clínica que realmente está usando os equipamentos, né? Então, Dr. Fábio, a primeira pergunta aqui vai para o senhor. Qual que é a dor dos hospitais quando a gente fala sobre dados que está sendo gerado dentro das UTIs, por diversos equipamentos? A gente chega num leito hospitalar, tem às vezes 5, 6 equipamentos conectados ali, e muitas vezes tendo que fazer a transcrição desses dados para o TASI ou para os outros produtos. Então, qual que é a dor hoje que existe para quem está no dia a dia da operação? Excelente questão, Alan. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite de participar aqui com vocês nesse webinar, onde eu tenho a nobre missão aqui de representar os profissionais de saúde também e as instituições, né? Espero conseguir fazê-lo, mas essa colocação inicial já é uma provocação bastante interessante, porque as dores são muitas, né? Muitas. Então, aqui utilizando o meu papel, falando um pouquinho primeiro aí dos gestores, das instituições, a gente vê que a carga sobre os profissionais de saúde ela é muito intensa. A gente vê aqui no Brasil e no mundo todo, né, as pessoas com questões de saúde mental, de burnout, devido ao estresse cognitivo diário, sobrecarga de informação, sobrecarga de trabalho, né? Então, as instituições têm se alinhado, né, e pensado em formas de melhorar, né, tanto a qualidade de trabalho quanto, enfim, otimizar os processos também, porque além desse cenário, que já é bastante desafiador, a gente tem o cenário que a gente bem conhece em relação aí ao financiamento da saúde no mundo todo também, então uma pressão muito grande de todos os lados por otimização de processos, né? E
descendo aqui, ainda, lembrando que eu ainda clinico também, então eu acho que é bem legal para representar aqui o profissional de saúde. A dor, na verdade, em relação aos dados, ela é enorme hoje, né? Então, se a gente pegar num ambiente de unidade de terapia intensiva, como você colocou, ou numa emergência hospitalar, onde a gente tem diversos dispositivos ali, ventiladores mecânicos, dispositivos de monitoramento, eletrocardiograma, oximetria, né? Então, enfim, são uma infinidade de dados ali que o paciente está gerando, né, que são gerados através da conexão com os pacientes, e que eles devem, né, gerar informações clínicas para guiar o cuidado, mas ao mesmo tempo eles geram também uma carga de trabalho adicional para o profissional de saúde, porque ele precisa prestar atenção naquele dado, prestar atenção nas variações críticas daquele dado e documentar essas variações críticas também em prontuário eletrônico, que acaba sendo uma carga de trabalho bastante grande, né? Eu sempre gosto de pensar um trabalho que eu acho sensacional, acho que muitos de vocês devem ter lido aí o livro do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, mas os profissionais de saúde que fala sobre dois sistemas, né? Um de decisão rápida, quando a gente olha padrões, e outro de decisão mais lenta, quando a gente tem que raciocinar, etc. Então, os profissionais de saúde, eles estão o momento todo alternando cognitivamente entre ter que reconhecer padrões rápidos e raciocinar e parar para tomar as ações. E isso, no final do dia, acaba com um estresse cognitivo enorme, né? De ter que prestar atenção do paciente, cuidar, posicionar, atuar ali no paciente e, ao mesmo tempo, prestar atenção nos dados, nos monitores e documentar isso em prontuário eletrônico, né? Alguns estudos que a gente fez, assim, só para documentação dessa questão toda de dado, sinal vital, a questão de bomba de infusão, que ali está infundindo o medicamento no paciente. Então, só para esse registro, na verdade, muitas vezes os profissionais de saúde chegam a levar até 7 minutos sentados na frente do computador no prontuário eletrônico para fazer um registro completo, né? Então, é muito tempo. Pensar que ele faz isso várias vezes no dia, né? Então, é muito tempo tomado do profissional de saúde que deveria estar cuidando ou utilizando aquele momento para cuidar do paciente. Então, essa carga que cada vez mais tende a aumentar, né, em relação aos dados gerados aí por dispositivos, se a gente realmente não trouxer uma forma em que a gente consiga integrar essas informações, né, e ajudar o profissional de saúde a transformar esses dados em informações que são úteis e acionáveis para eles dentro do prontuário, realmente no final do dia a dor é muito grande, né? Então, acho que é isso. Espero ter respondido. Não, muito bom, muito obrigado. Continuando nessa linha, a gente ouve falar muito sobre, né, como o senhor comentou agora, da sobrecarga dos profissionais de saúde. Vocês veem que isso impacta na rotatividade, no turnover desses profissionais? Pessoas querem mudar de área ou saem dos hospitais por não aguentar essa rotina que, como o senhor menciona, às vezes é muito exaustiva e cansativa, né? Então, perfeito. Excelente pergunta também. Aqui eu acho que tem um efeito aqui no Brasil, a gente fala do efeito que aquele causa e efeito, uma coisa gera outra, né? Então, o turnover, ele sim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, quando a gente fica muito estressado ou submetido a uma carga cognitiva muito grande e emocional muito grande no trabalho, isso sem dúvida nenhuma vai gerar mais turnover e menos engajamento aí dos profissionais, né? E por outro lado, é um problema que se retroalimenta, porque, na verdade, se a gente acaba tendo um turnover alto, a gente também tem dificuldade de treinar essas pessoas, de reter esse treinamento, de saber como atuar dentro do hospital. Então, acaba gerando uma sobrecarga maior também para as equipes responsáveis aí por esse internamento, por esse embarque, digamos assim, dos novos profissionais, pela educação continuada, né, que é difícil a gente manter. Então, muitas vezes, após qualificação, os profissionais de saúde acabam, né, fazendo
uma mudança de instituição e isso também é cada vez mais reconhecido pelas instituições, né? O quanto esse investimento e essa capital, né? Que o profissional acaba gerando durante aquele período em que está na instituição é importante para manter, né? Então, de novo, a gente cai no fim do dia, tudo que puder ser feito para reduzir essa carga cognitiva e o estresse aí do profissional de saúde e melhorar a qualidade de trabalho, no final do dia, sem dúvida nenhuma, vai contar para reduzir turnover e aumentar engajamento, né? Eu prometo que a última pergunta para o Dr. Fábio aqui, depois a gente vai rodando, porque está muito bom essa conversa. Doutor, quando a gente olha a gente falou do profissional, da importância do registro de dado para o paciente, e esse dado registrado de forma correta para a instituição, ela traz segurança para a instituição ter essas informações bem documentadas, bem registradas no prontuário? Qual que é a visão de vocês? Mais uma vez, Alan. A gente vê, né, que você já está há bastante tempo na saúde, aí já conhece bastante os pontos aí. Então, veja, de novo, pegando uma situação bem real, assim, do dia a dia do profissional de saúde, né? Então, a gente pega uma unidade mais crítica, onde muitos dados são gerados. Hoje, como que a situação acontece? Hoje, se a gente tem uma emergência, o paciente monitorado, a gente acaba dependendo muitas vezes, né, onde os processos não estão automatizados, da memória dos profissionais, porque, na verdade, o propósito do profissional de saúde que está ali é ajudar o paciente. Então, ele vai pensar primeiro em atender o paciente e o dado é o que vem depois, o que ele lembrar, o que ele conseguir anotar ou registrar. Então, quando não existe uma automação nesse processo de registro, a confiabilidade desse dado, na verdade, é a confiabilidade que a gente tem na memória, acontecendo um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Imagina uma emergência, quantos comandos, quantas coisas acontecem. Então, no final do dia, é muito provável que os dados obtidos ali em relação ao paciente durante uma situação como essa, por exemplo, eles tenham uma acurácia bem longe do que seria o ideal, né? Por outro lado, se a gente tem formas de automatizar essa coleta de dados, integração no prontuário eletrônico, quer dizer, aquela informação, desde que garantidos os processos de aquisição desses dados, ela passa a ser automática e a gente, com isso, diminui manipulação, diminui viés de memória, diminui perda de informação. Então, é absolutamente crucial do ponto de vista de segurança, né, que a gente consiga automatizar esses processos. Muito bom. Fábio Luz agora, né? Tudo bem, Fábio? Bem-vindo, viu? Ótimo. Obrigado. Fábio, aí agora, né, nesse mundo que você domina tão bem, de monitoramento também, dados do paciente, tomada de decisão, coletamos vários dados dos pacientes, e agora o que a gente faz? Como que a gente cuida deles? Traz um pouco a sua visão aí desse universo que você está inserido e como a gente consegue trabalhar com essas informações. Vamos lá. Antes de tudo, Dr. Fábio, fantástico suas colocações. Eu acho que é uma leitura muito clara do que a gente vem enfrentando aqui no nosso dia a dia, e é justamente essa mensagem que a gente quer passar. E parece que foi combinado, mas não foi. Eu vou até parafrasear uma mensagem do nosso CEO global no Fórum Econômico Mundial agora em janeiro, quando ele falou o seguinte: na Philips a gente quer fazer de tudo para garantir que os profissionais de saúde se sintam apoiados, engajados e energizados. Porque realmente o excesso de informação que a gente tem hoje dentro de uma terapia intensiva, dentro de um setor de emergência, é alto demais. Então a gente está falando aqui, e na nossa cabeça, e talvez na cabeça do público que não seja profissional da saúde, a gente está falando de um paciente. Mas não existe setor no mundo, em qualquer hospital do mundo, que exista somente um paciente. Então, todos esses problemas que o Dr. Fábio levantou, imaginem agora num setor com 20, com 30 pacientes, onde cada paciente vai ter suas 8, 10 máquinas conectadas nele.
E é engraçado porque, assim, eu sempre falo isso nas nossas capacitações. O profissional de saúde, ele estuda para cuidar de paciente. Ele não estuda para cuidar do monitor. Ele não estuda para cuidar de um eletrocardiograma. E o profissional de saúde, ele tem muito claro na cabeça dele o que é um range normal de parâmetro fisiológico. E para ele, aquilo é ok. Só que o monitor, o dispositivo médico também tem. Só que quando esse range sai do normal, como que o equipamento nosso reage? Um alarme. E aí você tem um alarme tocando, uma situação de emergência acontecendo, e o profissional de saúde ele vai focar ali naquilo. E muitas vezes ele tem excesso de informação e ele não sabe por onde começar. E aí entra também nessa questão, mas será que o dado que eu estou recebendo é confiável? Então, a Philips, de certa forma, desde a época de 1970, ela começou a introduzir o que a gente chama de ferramentas de suporte à decisão clínica, que são algoritmos que já estão ali instalados no equipamento e que vão ajudar os profissionais de saúde a tomar as melhores decisões com base nos dados que o nosso equipamento está adquirindo. E aí, quando a gente fala de dados, né, pode se tornar uma coisa muito generalista, mas assim, nada do que a Philips coloca nos seus dispositivos foram realizados testes de bancada. Claro que tem uma parte de qualidade muito grande, mas tudo passa por avaliação, por estudos. Só depois que vai validar em revistas internacionais, a gente lança a solução. Então, a gente pode ficar muito tranquilo em relação a isso, que o dado que os nossos dispositivos estão entregando para os profissionais de saúde são... E aí, ao invés da gente cada vez mais imputar dados, imputar ferramentas, o que no final do dia pode ocasionar um burnout no profissional, porque ele vai ter muito mais informação, a gente procura fazer isso de uma forma a manter um fluxo contínuo de atendimento. Essas ferramentas elas são apresentadas de forma natural por profissional, então ele vai se acostumando pouco a pouco, ele vai se sentindo seguro com isso, porque imagina você, um profissional recém-formado, e tem uma série de informações na sua frente. Elas podem ser as melhores informações extraídas de dados mais confiáveis possíveis, mas se o profissional não está familiarizado com aquilo, aquilo não vai funcionar. Então a gente tem trabalhado muito isso, né? Apresentar essa ferramenta, mas que ela faça sentido. Então hoje a gente tem ferramentas que eu posso utilizar muito bem no centro cirúrgico, mas numa unidade de internação não faz o menor sentido. Então não tem por que aquele profissional receber essa carga de informação a mais, ficar mais estressado com aquilo, sendo que no final do dia não teve resultado nenhum. Então a gente vem lidando com essas informações de forma muito cuidadosa, para que pouco a pouco isso faça parte da rotina do profissional, para que lá no começo da minha apresentação, para que o profissional possa gastar mais tempo com o paciente e não com os equipamentos médicos. Muito bom, Fábio. Eu tive na RIMS agora no começo do mês, né? Uhum. E a gente, lá no nosso stand, a gente colocou várias soluções, E aí eu tive contato, confesso que eu não conhecia o avatar que a gente desenvolveu, né? Então, sim, você tem lá o paciente, vários parâmetros, e o avatar do paciente, onde o médico consegue olhar e entender ali muito rápido o que está acontecendo com o paciente. Isso é muito interessante, muito bacana, né? Exato. Eu não sei como é que a gente está de tempo, mas se vocês me permitirem, deixa eu colocar aqui na tela, rapidinho, o que é este avatar. É uma solução Philips desenvolveu, e mais uma vez ela desenvolveu com um grupo de anestesistas da Universidade de Zurique. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me avisem, porque meu computador está um pouquinho... Tá. Nós estamos vendo, mas estamos vendo. Aí, perfeito. Então, essa aqui é a nossa solução, tá? E aí, mais uma vez, a gente vem introduzindo essas ferramentas de uma forma a manter um fluxo de atendimento que seja natural para as pessoas. Então, pensando nessa solução que é dedicada para centro cirúrgico,
é onde talvez seja o momento mais crítico de um paciente numa estadia dentro de um hospital. E aí você se depara num cenário onde você, nesse monitor aqui, você tem mais de 10 curvas, você tem mais de 20 informações numéricas, e aí eu te pergunto, por onde eu começo? O que eu devo olhar primeiro? E aí, se eu entro num foco seletivo de olhar somente um parâmetro, outra alteração vai passar na minha frente e eu não vou perceber. A ideia do avatar, que é esse paciente que a gente está vendo reagindo aos comandos do monitor, é justamente ampliar esse campo de visão do anestesista, do cirurgião, e mostrar para ele exatamente como que todos esses números estão sendo transformados no paciente. Então, aqui, essa seta amarela que está todo mundo vendo é a frequência cardíaca do paciente. Ela se parece comportar muito bem. Agora, imagina essa seta acelerada, passando várias vezes. Me indica, sem treinamento algum, uma alteração da frequência cardíaca. Esse paciente está com os olhos fechados, indica que ele está com uma sedação contínua. Então, essa ferramenta ela vai traduzir exatamente todos esses valores numéricos em como o paciente está frente àquele momento, naquele momento de campo de indução cirúrgica. Isso torna a decisão dos profissionais de saúde muito mais rápida. Os estudos estão apontando para a gente que para um médico tomar uma decisão frente a um valor numérico e uma alteração de traçado, leva em média 10, 12 segundos. Frente a uma resposta no avatar, 3 segundos. E é justamente esse tempo de economia que a gente traz para o profissional de saúde que vai fazer com que as decisões sejam tomadas num curto espaço de tempo e de forma muito mais precisa. Muito legal, Fábio. Muito legal. O Dr. Fábio Lário quer fazer uma pergunta? Claro, vai lá, doutor. Eu vou fazer só uma observação rápida, assim, que eu gosto de... Sempre penso que as informações que nós, profissionais de saúde, precisamos, na verdade, hoje elas estão se afogando no oceano dos dados, né? Assim, esse aí foi um exemplinho legal, que foi um salva-vidas aí para as informações. Muito legal, muito legal. Bacana. E tava lá na RIMS, estava bem grande, numa televisão bem grande, teve chamou muita atenção, né, a visita. Ele chama atenção mesmo, isso é verdade. Agora, indo aqui com o Dr. Vladimir, né? Doutor, muito bem-vindo ao nosso webinar aqui. Ponto é o seguinte, a gente falou lá das dores, né? O Fábio trouxe aqui como tomar a decisão, mas como que esses dados convergem? Porque a gente está capturando, né, agora dados de vários equipamentos. A gente falou dos ventiladores, da bomba de infusão, dos monitores. E aí, como que eu tiro esse dado desses equipamentos? Como que eu transformo? Como que eu gerencio? Qual que é a tua visão sobre todo esse mundo aí do oceano de dados, como o Dr. Fábio Lário comentou? Obrigado, Alan, pela pergunta, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui no meio de amigos. Eu acho que essa é uma... A gente que gosta de tecnologia e saúde, acho que essa é a grande questão. O Fábio mostrou aqui um exemplo muito interessante de como, né, aumentar a chance da pessoa focar no que é mais específico e, eventualmente, prestar um cuidado mais adequado. Mas, historicamente, a gente tem sido bombardeado por esse conjunto de informações que vem de diversos dispositivos. Então, quem trabalha em UTI, frequentemente, tem lá um paciente que, às vezes, você fica perdido no meio dos fios, né? Então, múltiplos dispositivos, capturando informações, registrando sinais vitais, registrando dispositivos que oferecem suporte ao paciente, uma bomba de infusão, hemodiálise, um ventilador mecânico e tal. Dispositivos frequentemente de diversas marcas, de idades diferentes, tem coisa nova, tem coisa antiga, tal. Como é que você, né? E onde centralizar essa informação? Muitas vezes essa informação é centralizada na cabeça dos profissionais que estão lá processando esse conjunto de informações. Historicamente, prontuários eletrônicos têm sido fonte né, para ser o repositório dessas informações, eventualmente a partir dessas informações facilitar a documentação ou disparar, por exemplo, atividade de suporte à decisão clínica via alertas, procedimentos, tal. Assim como centrais de monitorização. O Fábio
Luz comentou, né? A gente tem lá 20, 30 pacientes, quer dizer, cada um tem o seu monitor, o seu conjunto de monitores, mas como é que eu tenho a visão do conjunto como um todo, né? E a visão é que para resolver esse conjunto de desafios, a gente precisa de uma plataforma, né? Um conjunto de tecnologias, software, hardware, que permitam que você capture essa informação, libere a informação que está frequentemente armazenada ou restrita a determinados dispositivos e traga para um lugar, um ambiente virtual em que ela seja acionável, né? De novo, frequentemente monitores. Eu vou compartilhar uma imagem, porque eu não sei se todo mundo, talvez nem todo mundo reconhece isso. Eu sei que quem trabalha em TI conhece o famigerado folhão, né? Então, historicamente, como é que essa informação ela foi consolidada? Assim, você tem uma folha que frequentemente... Estou vendo lágrimas aqui escorrerem dos olhos do Dr. Lara. O Fábio Luz está... sentiu saudade quando ele documentava. Uma folha A1, A2, às vezes, você rebate o folhão 3, 4 vezes, todo mundo trabalha no mesmo folhão. Então, toda a equipe registra e faz registro e lança registros ali. É uma briga quando o residente pega aquilo e leva para a salinha para copiar, todo mundo fica sem norte. Então, ou um exemplo, a sessão de monitoração hemodinâmica dentro do folhão. Imagine, tem um paciente instável recebendo drogas vasoativas, noradrenalina, dobutamina, bomba de infusão vai variando, eu tenho que controlar a frequência, a pressão daquela pessoa, muitas vezes fazendo ajustes frequentes, né, para cima e para baixo dos valores, e além de ter cuidado das pessoas, tem que fazer esse registro, que o Fábio Lara estava comentando. Então, eu não, assim, tem um lado engraçado dessa história, mas muito eficiente, né? Os folhões sempre foram artifícios muito eficientes, e tanto é verdade que boa parte das instituições até hoje continuam usando os folhões por conta dessa facilidade do registro. A gente, como empresa que presta serviço à saúde, não pode dar uma coisa menos eficiente do que isso, né? É pouco provável que a gente vai conseguir fazer uma coisa tão simples quanto você pegar uma caneta e fazer um registro dentro de uma célula, né? No folhão, por um lado. Mas, por outro lado, se eu conseguir liberar essa atividade que é frequentemente puramente burocrática, administrativa, por um lado, e por outro, repleta de importância, dado o fato de que esses registros, sem exagero nenhum, dependendo das situações do paciente, podem ser a diferença entre vida e morte, né? Imagine, em vez de eu colocar se eu lançar um registro equivocado ali, eu posso desencadear uma arritmia, eu posso levar o paciente a um episódio de hipotensão severa, falando, por exemplo, de drogas vasoativas. Então, tem uma relevância muito importante. Capturar essa informação é um desafio, e aí falei de dispositivos de diversos vendedores, diversas idades, diversas tecnologias. Como é que eu converto essa informação numa informação que é digitalmente consumível, né? Aonde eu armazeno essa informação, eu preciso então retirá-la, armazená-la num lugar e permitir que eventualmente isso seja trabalhado. A plataforma de integração de dispositivos médicos que a Philips está trazendo para o Brasil se propõe a resolver essas dores nessas diversas dimensões, desde a captura e liberação da informação, padronização e armazenamento da informação no repositório unificado, e a partir daí permitir que você consiga acionar essa informação, disparar regras de suporte de decisão, eventualmente atacar outros casos de uso que virão conforme a plataforma amadurece. O senhor quer compartilhar alguma tela? Eu tenho um slide aqui também que mostra uma visão geral, mas o senhor fica à vontade. A ideia eu estou aqui pensando porque eu queria... Tem dois aspectos importantes. Um, assim, que acho que é bem relevante comentar, que, de novo, como um todo, a plataforma tem uma missão a cumprir, e ela vem cumprindo em diversos lugares do mundo, e nós estamos trazendo para o Brasil agora. Mas eu queria assim, a visão geral é bacana, mas eu queria também trazer a visão realista de onde nós estamos, o que nós estamos, o que a gente está entregando aqui de curto prazo, né? Curto e médio prazo, estão disponível para que as pessoas utilizem. Então, tem a imagem aqui que vocês podem ver, é um dispositivo Axon, adoro o nome.
tem os áxons e tem os nêurons. São os dois dispositivos físicos que são os elementos fundamentais de captura da informação. Então, são dispositivos físicos que são responsáveis por capturar as informações que vêm ou via conectividade via cabo ou Wi-Fi, dependendo do dispositivo com o qual estejam conversando, né? E captura essa informação, convertem e transformam numa imagem, numa mensagem inteligível que é capturada, por exemplo, veicula para dentro no nosso exemplo aqui, do prontuário eletrônico. Poderia ser uma central de monitorização. E aí, quando falo prontuário eletrônico, como essas linguagens são padronizadas, teoricamente, qualquer prontuário eletrônico teria capacidade de fazer essa aquisição e armazenamento dessas informações. Já adianto que, no Brasil, para o TASI, que é o nosso prontuário eletrônico, o mapeamento dessas entidades está feito para o domínio de sinais vitais, né? Então, informações que vêm de monitores multiparamétricos e monitores hemodinâmicos, por exemplo, então, débito cardíaco, saturação venosa central, por exemplo. Ventiladores mecânicos, então as formas de onda e os valores de pressão, volume capturados, complacência, resistência capturados pelos ventiladores, então eles são informados para o sistema automaticamente. Então o fisioterapeuta faz os ajustes no ventilador, esses ajustes, dependendo das regras que eu estabeleço, eles são carregados automaticamente dentro do folhão, né? E os dispositivos de infusão, bombas de infusão. Então imagine que eu tenho lá um paciente na beira-leito, está recebendo noradrenalina. Quando o enfermeiro faz o ajuste da velocidade de fusão para mais ou para menos, sem que ele tenha que depois ir de novo para o prontuário, essa informação, a cada evento, cada variação de ligou a bomba, desligou a bomba, pausou a bomba, mexeu na velocidade de fusão, cada uma dessas alterações automaticamente gera uma mensagem que é veiculada para dentro do sistema e é então capturada e apresentada. Aqui é um exemplo de um gráfico anestésico, né? Então, que é apresentada dentro, por exemplo, de um folhão virtual. Então, aqui é uma imagem do TASI, da função do gráfico anestésico do TASI, disponível a partir da versão 1835. Aqui está no modo escuro, né? Para quem prefere visualização escura, claro que. Mas aqui, então, todas as informações que foram capturadas, tanto dos dispositivos multiparamétricos, como sinais vitais, assim como os bombas de infusão, registro de ventilador não estão determinados aqui, mas, por exemplo, esse paciente tem lançado sinais débitos. Então, aquele folhão que contempla informações de sinais vitais, balanço hídrico, infusão de medicamentos, ele passa a ser consumível, uma interface eu considero bastante amistosa, e que permite você, por exemplo, acessar detalhes, por exemplo, qual a velocidade de infusão que determinado medicamento está sendo infundido, sem que eu necessariamente tenha que ter lançado aquele medicamento, né? De novo, a integração da bomba já existe, então a informação, toda vez que a velocidade de infusão varia lá, ela é atualizada aqui também. Vou devolver a bola para você, Alan, porque assim, acho que a conversa sobre a plataforma é bem interessante, mas eu queria interagir um pouco mais aqui entre nós, colegas. Isso não, muito bom. Obrigado pela sua explicação, Dr. Vladimir. Fábio Luz, Dr. Fábio Luz aqui. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta entre vocês? Eu sim, ela só para confirmar o entendimento. Eu tive a oportunidade de ver a plataforma em outra oportunidade no Connect Day, e só para garantir meu entendimento aqui, até também acho que talvez ajude quem estiver assistindo. O que eu entendi, Vlad, então, naquela ocasião e agora, é que a gente, na verdade, com esse dispositivo, a gente conseguiria resolver o problema que a gente tem hoje nas instituições, que são equipamentos, como você bem colocou, idades diferentes, fabricantes diferentes, e aí esse dispositivo, na verdade, já normaliza essa informação, digamos assim, né? Trabalha, padroniza, etc., para que a gente possa apresentar. A partir desse ponto também poderia ser apresentado em qualquer prontuário eletrônico, e aqui no caso, lógico, o TASI, o prontuário da Philips, ele já estaria preparado para esses pontos que você colocou dos sinais, tudo já estaria pronto, né? É esse entendimento mesmo.
É isso, Fábio. A figura que o Alan projetou aqui é a figura da assim, uma visão explicativa da plataforma. Eu vou roubar a projeção, Fábio, o Alan, só para mostrar uma outra imagem antes, aí eu volto nessa aí, que é essa de cá, né? Então, o pedaço dos dispositivos, então, tanto dispositivos que são usados para tratamento ou monitoramento do paciente, eles são passíveis de se comunicar, né, com a máquina. E o que eu coloquei em negrito aqui, então bombas de infusão, ventiladores mecânicos, monitores de sinais vitais e hemodinâmicos, esse é o escopo que a gente traz já para o Brasil, mapeado para o TASI. Né? Então, essas fontes de informação já têm os seus correspondentes dados dentro do TASI mapeados. Então, é como se plug and play. E é quase plug and play mesmo, porque o grande diferencial da nossa plataforma é justamente o fato de que, como já é um produto que está no mercado há muito tempo, é o líder de mercado quando a gente fala de interoperabilidade de dispositivos médicos, o portfólio de dispositivos que a gente tem é muito grande. Então, é muito pouco provável que existam dispositivos médicos que estejam no mercado, que não sejam compatíveis com a plataforma, e se não forem, não tem ninguém melhor do que a gente para trazer. E é nosso interesse que eles sejam, que o objetivo é que eles estejam, que a gente consiga conectar com qualquer dispositivo. E essa conexão, e aí a conectividade física que acontece, ela é realizada através daqueles dispositivos que eu mostrei, né, os Axons, e aí obviamente tem todo um projeto de implementação em que eu preciso identificar onde faz sentido, quais são as unidades, quantos dispositivos, complexidade e tal. Mas a partir do momento que eu consigo trazer aquela informação, aí eu vou pedir para o Alan projetar a imagem dele. Então, capturei aquela informação a partir da capacidade de converter esse dado, independente de qual tenha sido o dispositivo, para uma linguagem universal. Hoje, né, o padrão de comunicação dos dispositivos é HL7 V2.x, né, nós estamos falando aqui compatibilidade com praticamente qualquer dispositivo que converse em HL7 2.456x, a gente é capaz de se conectar fisicamente, muito simplesmente. E aí, a partir dessa conexão, tem uma série de nuances em como fazer a conectividade, mas o fato é que essa informação circula de maneira segura dentro da rede da instituição e pode ser conectada, por exemplo, ao prontuário eletrônico, que permite uma série de desencadeamentos. Né? No nosso exemplo aqui, comentamos um pouco sobre suporte à decisão, mas tem clientes nossos no mundo que usam a plataforma em diversos outros aspectos. Por exemplo, muitas das publicações científicas em que você tem lá dados de sinais vitais ou hemodinâmicos coletados em tempo real, as curvas, né? Para você, por exemplo, fazer publicações de intervenções e tal, eles podem utilizar a plataforma. Tem instituições que usam como uma ferramenta que aumenta a capacidade de comunicação entre as equipes. Então, eu posso, por exemplo, mandar notificações individualizadas para equipes. Eu posso criar, dentro da plataforma, uma ferramenta que chama Surveillance, a possibilidade de você criar regras inteligentes para fazer o gerenciamento, né, e balancear o que é aumentar a chance da gente identificar uma pessoa sob condição de risco, porém não evitar aquele fenômeno de fadiga de alerta, né, em que qualquer coisa desencadeia intervenções. Então, de novo, a plataforma está aqui para subsidiar esses diversos cenários e casos de uso, e insisto que, na nossa visão, e a implantação de curto prazo, que a gente está trazendo para agora, viabiliza principalmente a extração, esse pedaço esquerdo ali do gráfico de cima, né? Liberação e agregar a informação, para que ela possa, então, a partir, né, da sua manipulação, permitir análise e compartilhamento. Lúcio, tem algo para acrescentar aqui? Eu não comentei muito, mas tem a conectividade com centrais de monitores, PKIX, de repente faz sentido comentar um pouco, quer dizer, não precisa ser... precisa ser usuário, precisa ser usuário TASI, como é que é essa história? Sim, esse é um ponto importante, né? Porque essa ferramenta ela vai complementar muito o que nós temos já no nosso portfólio atual. Então, todos aqueles pontos de dados confiáveis, de tomada de decisão,
além dos nossos monitores, a gente tem a nossa central que vai auxiliar os profissionais de saúde a acessar as informações. E aí um ponto que eu trago aqui de forma segura, né? Então a gente está trabalhando sempre com esses aspectos de dados, são informações que estão vindo de tudo quanto é lado, e aí é importante trabalhar essa segurança de dados, levantar até um ponto que a gente acabou não falando até agora, mas esse dado, para ser confiável, ele tem que estar dentro de uma estrutura segura, de uma estrutura criptografada, que vai, muitas vezes, lidar com dados sensíveis de pacientes, e a gente, fazendo essa combinação dentro dessa plataforma, a gente traz um outro nível de segurança para o hospital, porque a gente sabe que esses ataques hackers, eles estão acontecendo há muito tempo, mas a gente protege também o cliente. Então, além do profissional clínico conseguir ter segurança na sua tomada de decisão, o profissional da TI também vai ter uma segurança ali por trás, porque ele sabe que essa informação ela também trabalha sobre segurança de dados e o dado está 100% protegido ali dentro. Acho que é um ponto importante para a gente levantar aqui. Obrigado, Fábio. E aqui também para compartilhar com vocês, eu voltando lá na abertura, né? Eu visito muito hospital, falo com muitos hospitais diferentes e a grande maioria deles tem algum projeto de conectividade. Cada um está tentando fazer de alguma forma, uns têm mais sucesso, outros menos, mas é um trabalho hercúleo para conseguir padronizar. Então, com essa nossa solução, né, que a gente chama de Capsule aqui, a gente consegue fazer toda essa padronização e praticamente você pluga os equipamentos beira-leito, essa informação flui dentro da sua instituição, né? A gente está indo para o final aqui, caminhando para o final. Eu queria ver se a gente tem algum outro ponto que vocês gostariam de abordar, ou se a gente pode caminhar aqui já para perguntas e respostas aqui da audiência. Podemos seguir para as perguntas, acho que fica um tempo legal. Eu queria talvez só provocar claro. O Fábio lá, doutor Lário. Assim, ele falou das dores, tal, acho que nada é perfeito, nenhuma solução é perfeita, tal, mas na sua visão, Fábio, assim, quais dessas features, ou assim, como você vê isso encaixando, quais são os desafios, porque assim, a gente não tem muita dúvida de que, né, já tem comprovação suficiente internacionalmente do impacto que essa solução traz, né? A Capsule é uma aquisição da Philips há 3 ou 4 anos atrás, mas é um produto que está no mercado há muito tempo, é líder, é uma empresa originalmente francesa, muita gente já ouviu falar. No Brasil, a gente no passado até tentou trazer para o Brasil Capsule antes da Philips, mas não consegui, então agora é um sonho, eu digo, como intensivista, é um sonho se realizando, assim. Como é que você acha, assim, como é que isso vai ser recebido pelos profissionais? Legal, sua visão de... Legal, falando primeiro dos profissionais, depois acho que a gente também pode falar, mas para os profissionais de saúde, até baseado em projetos anteriores, em outras integrações, né, que eu já vi tanto aqui na instituição quanto fora, eu acho que o grande ganho é aquele que eu coloquei, o profissional de saúde sente imediatamente, né? Hoje existe uma dor do profissional de saúde que na verdade é traduzida dessa forma, e a gente vê na literatura científica, na mídia e tal, que é o burnout relacionado ao prontuário eletrônico, né? Na verdade, assim, a minha visão, até defendendo a minha área, que eu também sou entusiasta do prontuário eletrônico, né, Vlad? Mas eu acho que os prontuários eletrônicos, eles são os grandes bodes expiatórios hoje, porque eles levam a culpa das nossas complexidades em saúde, né, da complexidade dos nossos processos, do volume de informações geradas, né, e quando a gente acaba tendo que, de alguma forma, o profissional se sente obrigado a registrar aquilo, como o Vlad colocou, não é mais uma canetinha que ele pega ali e registra do jeito que ele achar que é importante, mas tem que ter uma padronização, isso gera um estresse muito grande. Então, o primeiro ganho de integrar essa informação no prontuário eletrônico é esse ganho de tempo em que o profissional
pode deixar de se dedicar ao computador e começar a se dedicar ao paciente, né? Então isso é enorme, assim, enorme. E isso reflete diretamente na satisfação dos profissionais, e de novo, assim, baseado em outros projetos que a gente já viu, na satisfação da adoção do prontuário eletrônico, porque passa de um instrumento de tortura para o profissional de saúde a um instrumento que o ajuda, né? Porque ele olha para uma tela e ele sabe para onde o paciente está indo, né? Baseado naqueles sinais vitais, etc. Então, aqui é um ponto bem interessante. Do ponto de vista, sim, outras dores aqui, que eu não sei se a plataforma, até para levantar uma outra dor que a gente tem institucional, que também é uma questão difícil da gente manejar. Aqui a gente vê que a plataforma padroniza um pouco os dados, etc. Então, uma grande dificuldade que a gente vê nas instituições é manter todo mundo na mesma página, todos os profissionais de saúde, para que cada um dos monitores diferentes, como o Vlad colocou, eles estejam padronizados da forma adequada. Então, os ranges, como o Fábio Luz colocou, eles estejam padronizados. Isso é muito difícil de manter com esse volume enorme aí de dispositivos que a gente tem dentro das instituições, né? Então, esse também, se tiver uma forma de resolver isso, também ajudaria. Enfim, do ponto de vista institucional, uma vez que a gente consiga que o profissional de saúde esteja mais dedicado, certamente ele vai ter maior satisfação, o trabalho dele pode ser otimizado dentro do que ele tem que fazer, porque certamente o profissional de saúde hoje está super demandado em todo mundo, né? Não é só aqui no Brasil, etc., mas ele tem múltiplas demandas. Então, se a gente puder tirar um pouquinho do peso da demanda dele em relação à documentação clínica, no final das contas, isso tem uma representatividade muito grande no cuidado ao paciente, que lógico é difícil de medir isso, mas eu sugeriria assim, fortemente que na qualidade do resultado de saúde a longo prazo também tem um resultado muito importante. Então, eu vejo esses projetos, e a gente trabalha essas integrações dentro da instituição como projetos prioritários, porque a gente vê realmente o ganho como é importante para o profissional de saúde e, no final das contas, para a segurança do paciente, a gente conseguir ter esses dados aí automatizados dentro de uma plataforma em que eles também já tenham uma padronização e que as pessoas possam entender, né, a informação. Muito bom. Excelente, obrigado. Para mim ficou bem claro. Eu não sei se o Lúcio quer comentar alguma coisa sobre gestão centralizada de alertas ou parte na plataforma. MDIP a gente não tem essa funcionalidade, mas... Eu acho que... Mas aí vem o lado de monitoring para contribuir com isso, né? Então, a nossa plataforma de monitor, ela permite justamente isso, né? Porque uma coisa é fato, o profissional de saúde, ele faz uma leitura ali daquele paciente e para ele é claro que, dando um exemplo aqui, num cenário de terapia intensiva, esse meu paciente que está na cama 1 é um pós-operatório de uma cirurgia cardíaca. Ele vai cursar de uma forma X. Já o paciente da cama 2 é uma vítima de acidente automobilístico. Ele vai cursar de uma forma diferente. Só que o monitor, ele tem uma usabilidade comum para ambos. Só que ambos os pacientes cursam de forma diferente. E como que a gente lida com essa informação? Eu consigo agregar dentro do meu equipamento diferentes tipos de perfis de paciente. Então, sabendo dessa informação, e aí é uma análise de fluxo clínico que a gente faz dentro das instituições, a gente conversa com os gestores do setor e fala, me entregue o perfil mais comum que você tem de paciente e como que você deseja esses pacientes. E aí, por exemplo, o range de frequência cardíaca do paciente em cirurgia cardíaca é diferente da frequência cardíaca do paciente de um trauma. E eu consigo customizar essa solução para que automaticamente eu gere menos burnout nos profissionais. Eu
baixe lá o nível de ruídos, de alarme dentro do setor e eu entregue uma solução mais harmoniosa para o meu cliente. Ou seja, eu vou sempre estar adequando os meus equipamentos para aquele tipo de paciente. E, mais uma vez que eu tenho dado confiável e seguro dentro da plataforma, vai ser muito mais fácil você analisar essas informações dentro dos nossos dispositivos do MDIP, por exemplo. Então, a gente sempre vai complementar um pouco as soluções. Então, sempre em conjunto, mas para que uma pessoa em comum, que seja profissional de saúde, saia vitorioso no final do dia. Aqui entra muito essa nossa proposta de valor como empresa, que é fornecer essas soluções integradas, né? Então, desde do Capsule, capturando os dados dos equipamentos, os monitores, armazenando esse dado no TASI, facilitando o médico que analise, tirando esse esforço manual de registro dos processos. Dr. Fábio, fica à vontade. Só reforçar, o Fábio trouxe muito bem, né? Eu não comentei essa dor, mas é uma dor bastante real também, a questão de fadiga de alertas, né? E o quanto é difícil a gente hoje conseguir chegar num consenso, né? Dentro do que existe. E no final das contas, só queria reforçar esse ponto mesmo, que isso pro ponto de vista de segurança, é importantíssimo também a gente conseguir ter uma ferramenta que ajude a reduzir essa fadiga de alertas, porque no final das contas, o excesso de alerta termina igual a não ter alerta nenhum, né, para o profissional de saúde, porque alguém que é alertado muito tempo deixa de prestar atenção naquele alerta, né? Quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Exatamente. Tem um estudo, eu não lembro o autor agora, mas tem um estudo super interessante da literatura que ele traz justamente isso, né? Que a probabilidade de um profissional de saúde prestar atenção num alerta, ele é quase que diretamente proporcional à acurácia daquele alerta. Então, se você tem um alerta com acurácia de 90%, essa é a probabilidade do profissional prestar atenção, ela seja muito mais alta. Se tem um alerta que tem uma acurácia muito baixa, realmente as pessoas tendência a ignorar. Né? Sim, exatamente. Bora, eu acho que temos algumas perguntas aqui no chat, algumas mãos levantar, se a gente pode atender estas Vamos perguntas. Se atentar aqui, deixa eu só ver como que eu vou chegar nelas aqui, como que eu vou abrir elas aqui para eu ler. Espera só um segundo, chat aqui, Q&A. Bom, vamos lá na primeira. Então, os dados são enviados para a nuvem cloud? Se sim, ficam armazenados no Brasil? Se meus dados já estão armazenados dentro da instituição, quais seriam os benefícios de migrar para a nuvem? Acho que a gente pode separar aqui, né, o ponto aqui. Não sei se o Dr. Vladimir quer responder, mas parte aqui da resposta vai depender de cada um dos clientes, da decisão do cliente, certo? Se ele decidir ter os dados armazenados dentro da sua instituição. A plataforma é cloud-friendly, né? Se ela é preparada para cloud, mas tem muitos clientes que fazem toda a gestão on-premises, então acho que tecnicamente é uma decisão institucional, arquiteturalmente é possível a gente endereçar duas possibilidades. Mas acho que talvez valha a pena a gente capturar essa aqui e colocar em contato com alguém mais técnico para dar uma resposta mais específica, né? Exato. E aí a gente pode entrar no detalhe aqui, mas a gente já pode adiantar que a nossa grande preocupação como instituição é a segurança. A gente pode dizer que segurança é praticamente o nosso trabalho número 1 aqui. Nossa prioridade 0 é segurança. Então, todo o processo ponta a ponta, como o Fábio comentou sobre criptografia, a gente pode tirar todas as dúvidas em relação a esse ponto. O Renan coloca uma pergunta aqui. Tens a lista de dispositivos já validados? Dispositivos de biometria integram também? A gente tem a lista de dispositivos validados. Então, hoje a gente está falando de mais de... O doutor, você pode falar melhor que eu, uns 1.200 drives, mais ou menos, de equipamentos. Mais de 1.000, uns 200 e alguma coisa de diferentes fabricantes. Os dispositivos de bioimpedância, eles ainda não estão dentro do mapeamento. E a gente tem que entender se em algum momento isso pode fazer parte.
Não estão no escopo Brasil, né, que a gente está trazendo agora. Eu estava olhando aqui dentro, depois a gente pode até trocar, que tem cama inteligente, tem balança, eu não conheço muito bem as marcas, mas depois a gente pode eventualmente disponibilizar o catálogo, e vocês eventualmente podem ver quais são os dispositivos que estão conectados ou não, mas acho que a mensagem é, se não está, é interesse conectar, né? É interesse nosso conectar. Então tem um time dedicado lá na França para fazer essa conectividade, porque é nosso interesse aumentar o portfólio quanto mais. Então se o mercado identifica que tem um gap num determinado dispositivo, a gente quer ir atrás dele. Mas a resposta é, precisamos checar. Pode até ser que já esteja, precisamos depois checar qual é o dispositivo especificamente do qual você está falando. E como o Dr. Vladimir também comentou no início, a gente tem um contato muito forte com os fabricantes de equipamentos. Devido à solução já de bastante tempo de mercado, os próprios fabricantes enviam para a gente os drivers. Então é isso, é analisar exatamente qual que é a dúvida de qual dispositivo, mas é muito provável que esse dispositivo já esteja integrado com a gente, sim. Obrigado pela pergunta, Renan. E aqui, o Mirson perguntando, gostaria de saber se há algum projeto em andamento para integração com as máquinas de diálise. Em caso positivo, qual seria a previsão de implementação dessa solução? Esse é um produto que a gente está trazendo agora para o Brasil. Então, a gente ainda não tem um projeto em andamento. A gente está começando a trazer os primeiros equipamentos. A gente definiu alguns clientes para a gente testar e validar. Assim que a gente tiver feito os primeiros testes com os clientes aqui do Brasil, a gente comunica vocês e vocês vão ficar inteirados, a gente pode compartilhar o detalhe dos projetos. Mas é um lançamento que a gente está fazendo, isso é muito novo ainda. Doc. A resposta é sim. Depois a gente pode... Eu tô com a página aqui aberta para dispositivos de hemodiálise. Asahi, B. Braun, Baxter, Edwards, Fresenius, Gambro, Junken, Nikizo, Torei, todas essas e dentro de cada uma delas a família, né? Então quais são os dispositivos especificamente? Então existe driver, existe integração. Então do ponto de vista de capsule existe a integração. O que precisa ser feito, que a gente não trouxe agora, é o mapeamento de capsule para o sistema que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, se for prontuário eletrônico, qualquer que seja, tem um trabalho interno que é interesse nosso de fazer, que é, ok, vamos imaginar que é TASI. Então, para o TASI, essas informações têm que ser alocadas em tais tabelas. Então, esse mapeamento é uma atividade que a gente faz. E eu aposto que o próximo vai ser bomba de infusão, aparelho de hemodiálise, porque acho que é o próximo passo fundamental. Mas como o Alan comentou, nesse momento o pacing quem está dando é o mercado e os projetos, né? Eu tenho certeza que as instituições que a gente está trazendo vão ter interesse em endereçar esse cenário. E, de novo, do ponto de vista da plataforma, da conectividade para a plataforma, não é um problema. O desafio é a gente fazer o mapeamento para dentro do prontuário, e isso é uma atividade que depende do projeto, né? Então, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria agradecer aos participantes aqui, o Dr. Vladimir, o Dr. Fábio Lário e o Fábio Luz, pela riqueza da conversa e detalhe. Agradecer a todos vocês que participaram com a gente, os nossos clientes. Aqui vocês têm um QR Code para poder avaliar o webinar. E se cadastrando aqui também, vocês podem receber mais informações sobre o nosso produto, sobre o Capsule e sobre qual é a nossa visão de liberar os dados gerados pelos equipamentos médicos. Novamente, muito obrigado. Dr. Vladimir, gostaria de fechar com uma frase. Obrigado pela oportunidade. Eu vi que ainda tem perguntas aqui no chat, eu vou tentar respondê-las, tá? Luiz, eu vou te responder aqui, mas da minha parte, muito obrigado. À disposição, estou animadíssimo para que a gente consiga trazer essa solução para o Brasil, e tudo que puder fazer da minha parte para ajudar nisso, contem comigo, Alan. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Dr. Fábio?
Também gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite, foi ótimo como sempre aí conversar com todos e que venham mais soluções como essas aí, porque os profissionais de saúde precisam, né? E os pacientes certamente se beneficiarão aí. Muito obrigado, doutor. Fábio? Pessoal, muito obrigado pela tempo, a atenção de vocês e nos procurem. Nós vamos melhorar o fluxo de atendimento do seu paciente e melhorar também o engajamento dos seus profissionais de saúde. Bom, muito obrigado. O próximo webinar a gente tem que colocar mais tempo, porque a gente tem muita coisa para falar e a gente fica aqui, né? Mas muito obrigado pelo time de marketing da Philips por ter organizado o evento e até a próxima, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos, até mais.